Bom dia, pessoal, tudo bom por aí? Bom, por aqui tudo indo, né? Continuamos aí, a maioria das pessoas em quarentena, já expliquei pra vocês que eu tô trabalhando. Então, eu ia até fazer uma live no YouTube, contar um pouco pra vocês como tem sido o trabalho nessa época de quarentena, que tá todo mundo em casa e eu estou lá trabalhando e trabalhando muito, gente. Hoje eu estaria, bom, não interessa muito, mas hoje amanhã eu estaria de folga e amanhã eu vou trabalhar de novo, vou fazer umas horas extras, mas ok, eu acho que assim, é uma troca, né? Eu acabo ajudando na Amazon as pessoas a terem o que elas precisam em casa e a Amazon acaba me recompensando muito bem por isso. Então, eu vejo como uma troca, é bom ajudar e é bom a gente também ser ajudado, né? Bom, mas vamos lá a nossa história de hoje. Muitas de vocês falaram, Dani, por favor, não pare de gravar, que eu falei assim, gente, nem sei se nessa quarentena grava história, porque eu sei que tem muita gente que tá com filho, marido em casa, mas a maioria das pessoas falaram, Dani, por favor, não pare de gravar, as histórias têm me ajudado a sair da minha ansiedade, já que eu tô em casa, eu sei como é isso. Eu fiquei um dia em casa e já fiquei ansiosa. Imagino vocês que estão há vários dias em casa, as meninas que me assistem na Espanha, na Itália, né, no Japão, principalmente na Itália e na Espanha, que a gente sabe que a situação tá, né, gravíssima. Um beijo no coração de vocês, espero que vocês estejam todas bem. E deixa aí nos comentários da onde você tá me vendo para eu saber aonde você está. Bom, vamos lá. Oi, Dani, adoro o seu canal. Você parece aquela amiga que a gente pode contar pra tudo. E mesmo sem você saber, eu te acompanho no seu dia a dia. Principalmente nesses momentos de ócio da quarentena. Bom, meu nome é Alice, tenho 25 anos, mas minha história começa quando a minha mãe tinha 21 anos. Quando a mãe dela tinha 21 anos. Ela conheceu meu pai, que na época tinha 29. Isso em 1989. Eles decidiram sair do país deles, na África, para ir para os Estados Unidos. Meu pai tinha estudado na Inglaterra e tinha acabado de voltar de uma temporada dos Estados Unidos. A família dele tinha boas condições financeiras. A minha avó custeou toda a viagem dos dois, com o objetivo que a minha mãe fosse lá para trabalhar, ganhar experiência profissional e voltar para a África. Infelizmente, minha mãe não conseguiu o visto americano. E meu pai então decidiu que eles iriam para o Brasil. Nessa época, nosso país era considerado o país do futuro. Meu pai já falava português fluente e assim eles fizeram. Infelizmente, a minha mãe passou o pão que o diabo amassou com meu pai. Minha mãe perdeu a virgindade com meu pai e eles começaram a viver uma união estável. Mas meu pai arrumava várias namoradas e dizia para elas que a minha mãe era irmã dele. Até que minha mãe engravidou e meu pai disse que ele não queria filho nenhum. Minha mãe na época não falava português, ela estava longe da família e no fim ele a obrigou a abortar. Ia ser um menino. 4 anos se passaram e meu pai continuava assim. Ele não trabalhava, ele vivia enganando as pessoas. E ele obrigou a minha mãe a enviar uma carta para minha avó, dizendo que estava sem dinheiro, só para se manterem. Bom, quando menos minha mãe esperava, ela estava grávida de 4 meses e nem sabia. Ela já tinha abortado um, lembra? Novamente, meu pai pediu para minha mãe abortar, mas ela já estava com quase 5 anos no Brasil. Ela já falava português, ela vendia coisas na rua. Ela olhou para o meu pai e disse, esse bebê eu não vou tirar. Ela conta que ela trabalhou até o dia do parto, fez todo enxoval sozinha. Quando eu nasci, um senso de culpa acho que atingiu meu pai e ele começou a me tratar bem. Eu sou a cara dele, ela diz. Os anos se passaram, nos mudamos desse estado do norte do Brasil, onde eles moraram primeiramente, para a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Quando eu tinha 4 anos, o meu pai viajou por 1 ano de volta para o norte, o estado que eu nasci. Lembro da minha infância, que a partir dos 4 anos eu chorava todos os dias com saudade do meu pai.
Era o ano de 1998. Minha mãe, então, conseguiu enviar uma carta para a família dela e ela descobriu que a minha avó havia falecido em 1994. Gente, hoje a gente, né, vê internet, o WhatsApp, que fica tão rápido, né? Agora mesmo eu tava gravando esse vídeo, tava falando com meu irmão. Imagina antigamente, quando eu fui para Londres em 95, era carta. Então você tinha que escrever a carta, mandar, esperar a pessoa te responder. O telefone era muito caro, nem todo mundo também tinha telefone. Então vocês imaginam que loucura. Aí ela deixou, sei lá, de falar com os pais, não sei. E ela só foi conseguir falar com a família em 98. A mãe tinha morrido em 94 e ela nem sabia. Olha que loucura isso. Bom, quando ele voltou, ele decidiu trabalhar como professor de inglês particular. Mas isso, gente, vocês vão ver aqui, é o pai também que não deixava a mulher lá entrar em contato com a família, tá? É coisas, né, que vão acontecendo. Não é, ai, nossa, ela nunca mais ligou pra família. Até porque a família dela, acho que lá nem tinha telefone, sei lá. Então era mais na base da carta mesmo. Bom, então quando o pai dela voltou, ele decidiu ser professor de inglês, colocou anúncios em jornais e a partir daí a nossa vida foi melhorando. O pior lado do meu pai, ele se revelou a mim. As brigas entre ele e minha mãe se tornaram constantes. Nessa época nós já morávamos no Rio de Janeiro. Ele dizia que se não tivesse família, ele poderia morar na Zona Sul. Mas como ele tinha a mãe, a esposa e a filha para sustentar, eles tinham que morar lá na Baixada. Minha mãe dizia que suportava ele por causa de mim. Isso me matava por dentro. Olha o perigo, hein? Falar perto do filho criança. Ah, eu suporto seu pai por sua causa. Olha isso, hein? Isso começou a me matar por dentro. Ela via a mãe sofrer e imaginava assim, nossa, minha mãe tá passando isso só por minha causa, né? Dani, eu via que a minha mãe era muito trabalhadora, esforçava. Meu pai chamava ela de coisas terríveis na minha frente, inclusive prostituta. Chegou um tempo que ele começou a dizer que eu não era filha dele, para eu procurar meu pai. Ele gritava isso para todos os vizinhos ouvirem. Eu comecei então a achar que o problema dentro da minha casa era eu. E aos 9 anos eu tentei me matar. Meu pai era hipertenso e eu tentei roubar alguns remédios de pressão dele. Como eu não consegui, eu tomei vários polivitamínicos. Obviamente eu não morri por isso. Lembro que eu passei a noite acordada e me sentindo uma incompetente por nem ter conseguido me matar. Minha mãe, quando arrumava a casa, ouvia uma rádio gospel e um dia falaram que o suicídio era pecado. Então, dali pra frente, parei de tentar me matar. Pois depois do episódio das pílulas, tiveram outros vários. Ela tentou até se afogar uma vez, gente. Bom, a nossa família, ela se resumia a mim, a minha mãe e ao meu pai. Eu nunca tive tios, avós, primos. Todo mundo morava no nosso país de origem, que é a África. E graças a meu pai, a minha mãe perdeu o contato com todos. Mesmo meu pai ganhando bem, ele não comprava uma casa. Ele só alugava casas baratas. Às vezes casas bem pequenas. Todos os anos meu pai mentia que íamos viajar para a África ver a família. A gente ficava super contente, contava para todo mundo e no final era tudo mentira. Meu pai nunca levou a gente para viajar, ele não comprava roupas para mim, só no Natal. Mas para ele sempre comprou roupas caras, sapatos de grife. As migalhas de amor que ele me dava, eu agradecia. Ele pagava a escola particular para mim. Eu sempre fui a melhor aluna da sala. Eu tinha 12 matérias e tirava 10 em 6 delas. E nas outras nunca menos que 8. Minha mãe era muito rígida com a minha educação. Quando minha mãe começou a ganhar mais, o meu pai parou de pagar a escola e a obrigou a pagar. Meu pai nunca fazia boas compras para casa. Ele comprava aqueles iogurtes caros de 2 litros para ele e bebia tudo sozinho. Quando eu ia beber, só tinha água dentro do potinho. Além desse sofrimento todo, ainda sofria bullying na escola por eu ser CDF e cristã evangélica. Minha mãe me criou dessa forma e eu nunca tive namorados na escola. Eu morria de medo de engravidar. E eu morria de medo de decepcionar minha mãe, pois eu vi o que ela passava com meu pai. Meu pai já me bateu 2 vezes, já bateu na minha mãe 2 vezes.
mas nas duas vezes ela revidou. Ela empurrou ele na mesa, que um dia até quebrou. Então, ela fala que o pai, ele não encostava a mão na mãe dela, mas ele falava muitas coisas, né? Xingava. Porque as duas vezes que ele tentou bater na mãe dela, a mãe dela revidou. Íamos à igreja e orávamos para Deus mudar meu pai. Mas, Dani, eu acredito que Deus não invade o coração se você não quer mudar. Eu lembro quando eu tinha 12 anos, eu pedi um computador usado para o meu pai. Na época eu fazia vários trabalhos da escola numa lan house. Aí ela diz, eu era uma ótima aluna, nunca tive reclamações de mim, nem vizinhos, nem na escola, nem nada. Minha mãe me ensinou muito a respeitar os mais velhos. Então mesmo estava certa, mesmo às vezes ela estando certa, ela falou que sempre respeitava todos. Eu nunca tinha pedido nada ao meu pai. E ele disse que ia me dar um computador novo. 2 meses depois, ele comprou uma peça para o carro dele que valia R$2.000. E isso em 2006 era muito dinheiro, ela disse. E ele olhou para mim e disse, lembra do seu computador? Não vou poder comprar, pois eu tive que comprar uma peça para o meu carro. Dani, eu chorei tanto. 2 anos depois, minha mãe acabou me dando um computador. Ela parcelou em 12 vezes no carnê. O dia que o computador chegou, o pai dela, só de ruindade, gente, não deixou o cara da loja montar o computador. Ela que teve que montar. Bom, depois ele não deixou minha mãe botar a internet em casa porque o telefone estava no nome dele. Minha mãe só conseguiu colocar a internet 2 meses depois. Aí o pai dela, gente, fazia várias maldades com elas. Por exemplo, ele comprou um terreno num bairro até de classe média para construir uma casa. Esse terreno era para ser pago em 3 anos. Ele pagou em 8, só para não construir a casa logo, né? Aí ela disse, Dani, a minha mãe construiu a casa, mas faltava acabamento. Minha mãe pagava os pedreiros e ele mandava ir embora. Ela comprava tudo. Um dia eu cheguei da escola, minha mãe estava chorando no chão da cozinha, toda suja de argamassa, tentando colocar os pisos e azulejos na cozinha. Enfim, foi muita coisa que eu vi ela passar. Eu implorava a minha mãe para ela se separar dele, mas ela tinha esperança. Até que quando eu fiz 16 anos, meu pai aceitou sair de casa. Já quem construiu a casa foi minha mãe. Era época de Natal e eu lembro que ele levou a geladeira e o fogão. E depois de 1 mês, ele nem ligou para saber se a gente tinha conseguido comprar outra geladeira e outro fogão. Bom, aos 17 anos eu tive meu primeiro namorado, ele tinha 22, éramos evangélicos. Ele era virgem como eu. Aos 17 anos eu pedi a meu pai para pagar um cursinho preparatório para a faculdade e ele se negou. Ele disse que queria ver se a minha mãe, com o dinheirinho dela, pagaria minha faculdade. Graças a Deus passei como bolsista integral. Consegui. Meu namoro com esse rapaz durou 5 anos. Quando eu conheci ele, ele tinha parado de estudar no primeiro ano. E depois ela conseguiu um supletivo para ele fazer. Só que ele não estava pagando a mensalidade do supletivo, né? E acabava que faltava aula, que era só 1 vez por semana. Dani, descobri isso porque eu tive que ligar na escola para perguntar uma coisa e acabei descobrindo outra. Bom, aos trancos e barrancos eu consegui que ele se formasse no ensino médio. Matriculei ele numa faculdade à distância, mas ele não ia assistir às aulas, então trancamos. Matriculei ele no curso técnico, descobri novamente que ele não pagava e faltava às aulas. Ele ficou 2 anos desempregado. Minha mãe nos deu uma casa que precisava de reforma para a gente poder casar, mas não dava para reformar porque ele não trabalhava. Eu consegui um estágio, eu ganhava bem, então decidi que eu iria me casar com ele. Louca, né? Minha mãe não gostava dele, mas como somos evangélicos, eu estava acostumada a ver as pessoas da igreja reclamando dos maridos e da traição. Então, para ela, aquilo era normal.
Eu pensava, bom, pelo menos ele é fiel. Quando eu estava praticamente no altar, eu descobri que ele não era fiel. Ele tinha dado em cima de uma menina de 12 anos e ele tinha 26. Ele disse que era mentira e eu acreditei nele. Passou um mês, eu descobri que ele teve relações com uma menina de 16 e a própria avó dela me mostrou a conversa. Terminei na hora, cancelei tudo, não quis saber da festa nem de nada, cancelei meu casamento. Graças a Deus, né, amiga? O tempo passou e eu falei para minha melhor amiga que eu queria beijar na boca, mas não queria transar com ninguém, pois eu ainda era virgem. Eu tinha 21 anos. Então ela falou para eu instalar o babu e sair com os carinhas e beijar na boca. Foi o que eu fiz. Mas eu só conhecia caras que queriam só transar. Até que um dia lá no babu. Gente, isso é um cansaço. Do Badu, eu recebi uma mensagem de um cara que me chamou a atenção. Bom, eles foram pro WhatsApp conversar e se encontraram num shopping, né? Ela lá no Rio de Janeiro, tá, gente? Dani, quando nos vimos, tudo se encaixou. Uma semana depois do nosso primeiro encontro, ele me pediu em namoro. 2 meses depois, eu estava tirando meu passaporte para fazer com ele minha primeira viagem internacional. Passei 3 meses na Europa. 11 meses depois nos casamos. E em agosto desse ano fazemos 4 anos de casados. Gente, eu não vou mostrar as fotos, mas ela mandou as fotos do casamento. Linda ela de noiva, ele também. Eu acho que ele não é brasileiro. Eles se conheceram no Brasil, mas se eu não me engano ele não é brasileiro, tá? Dani, nos respeitamos muito. Ele faz todas as minhas vontades. Já conheço 7 países com ele. Sempre viajo. Lembrem do meu pai? Ele ficou 2 anos sem falar comigo. Um dia ele passou mal e ele não tinha nem meu número. A vizinha que ligou para minha mãe, que ligou para mim. Quando ele passou mal, ele gritou meu nome. Fui no hospital, ele estava em coma. Ele acordou, disse que me amava, pediu perdão. E lembra que ele dizia que eu não era filha dele, mesmo eu sendo a cara dele? Ele disse que eu era o bem mais precioso que Deus tinha dado a ele. Meu pai faleceu. E sabe quem cuidou dele no hospital? Eu e minha mãe. Ele também pediu perdão à minha mãe. Descobrimos depois que ele teve muitas amantes no tempo que ele era casado com a minha mãe. Aí eu fui entender por que ele era tão ruim comigo e com ela. Acho que ele nos provocava para não se sentir culpado de todo o mal que ele nos fazia. Mesmo com tudo isso, eu sofri muito com a morte dele. Meu pai foi um homem viajado, culto, mas que não deu valor à família. E família, Dani, é o bem mais precioso que a gente tem. Um dos casinhos do meu pai, uma mulher casada, visitou ele uma vez no hospital e disse que não ficou com ele porque era casada. Bom, aquele meu ex, aquele que ela empurrou, né, pra tudo, vai fazer faculdade, supletivo, nunca mais eu vi. Mas a minha mãe disse que ele continua na mesma vida, não evoluiu em nada. Dani, imagina, a minha vida seria igual ou pior a que a minha mãe teve. Mas Jesus é fiel e me exaltou. Eu tenho um marido maravilhoso, nós não somos perfeitos, mas a gente ri junto. Sou formada, temos uma casa no Brasil, carro e uma casa na Europa. Minha mãe nunca mais se casou, ela disse que tem trauma. Reencontramos nossa família na África e minha mãe já foi 2 vezes para lá. Quando nos reencontramos, meu pai ainda estava vivo, mas ele nunca quis ir. Meu pai tem 6 irmãos que moram nos Estados Unidos e nunca quis nem saber notícias dele. Bom, Dani, essa é a minha história. Acho que é uma história que possa dar esperança e fé às pessoas, para a gente nunca desistir, mas também nunca aceitar menos que a gente merece. Vou ficar muito feliz de você contar a minha história. Adoro o seu canal. Aí ela me mandou as fotos e pediu para eu não mostrar, óbvio. Um beijo, gente. Eu amei a história dela. Cara, o que ela fala ali do primeiro namoradinho dela, que vocês viram, ela empurrou o cara. Vocês viram que a mãe dela foi uma batalhadora, né? O pai dela também era um cara, depois começou a dar aula de inglês, mas parece que também não era um cara que não gostava de, né? Um bom vivant, digamos assim.
Gostava de coisas caras, de fazer coisas boas, mas para a família mesmo, ele não estava muito preocupado. Aí, vocês viram, né? Ela falando, ela foi criada na igreja, então para ela era normal ver as pessoas reclamando do marido, que era infiel, né? Que não tratava bem. É tudo a questão de como a gente vê as coisas, né, gente? É o que eu falo. Ela teve também essa percepção dentro da casa dela, mas que bom que ela não levou a história do casamento dela em frente, que vocês viram. Ela se formou, ela batalhou tudo. Já pensou você ter que ficar empurrando seu marido pra frente 24 horas, gente? Sabe? Ter que ficar, ai, faz isso, faz aquilo. Ai, gente, não dá, não. Homem e mulher tem que andar juntos, já falei pra vocês. Tem que ser, sabe, os dois ali. E não aceite nada menos do que a felicidade. Como ela disse aqui, que bom que ela foi e viu que aquilo não era pra ela, que não ia dar certo, sabe? Que ela queria mais. Ela foi lá, né? Conheceu uma pessoa legal, tá com ele, tão felizes. É isso que importa, sabe? Eu acho assim, as pessoas a gente sempre tem que querer mais na nossa vida, né? Não tô falando que você tem que ser, ai, nossa, você tem que ser querer um homem rico. Não, mas eu acho que os dois têm que querer também, né? Os dois têm que querer vencer na vida, os dois têm que querer correr atrás. Não adianta só um correr atrás e o outro ficar ali só sentado olhando, né? Tem uma outra história que eu recebi que também é muito legal, até conversei com ela um pouco hoje, depois eu vou ler pra vocês, de uma menina também, que o marido dela, ele não queria que ela crescesse, e ela falou, quê? Não, eu vou fazer isso, 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 e ele não, e ela foi, fez e conseguiu dar a volta por cima, sabe? Então, assim, eu fico muito admirada, mulheres muito fortes vocês são, sério. Adoro ver histórias como dessa nossa Alice, como essa outra que vai vir, e tantas de vocês aí que arregaçam as mangas, vão em frente, sabe? Não deixe que nada bata vocês. E a vida tem que ser assim, gente. Se você quer, você vai e faz. E como disse nossa Alice aqui, não mereça nada menos que a sua felicidade, não. Não. Você tem que ser feliz, você veio aqui para ser feliz. Vai lá e faça. Família, às vezes, infelizmente, a gente não tem como escolher. Mas o marido, você tem como escolher. O pai dela, ela não tinha como trocar. Mas o marido, ela tinha que escolher aquele que fazia ela feliz. Tá bom? Adorei sua história. Um beijo pra vocês. Não esqueça de deixar seu comentário, seu joinha, compartilha, se inscreva no canal e até o próximo. Tchau!